E aqui eu gostaria de voltar um pouquinho para o exemplo da história. Dentro dessa história a gente viu que a pessoa aí, ela lutou durante anos para poder estar juntando esse dinheiro. Então ela lutou, ela teve um sacrifício para poder estar juntando esse dinheiro para poder dar essa festa para as pessoas que ela ama, para poder passar por esse momento bem legal. E ela teve um ponto de vista de que tudo aquilo ali ia ser um fracasso, que ela não foi capaz de controlar a quantidade de pessoa que entrou ali. E que aquilo ali ia impactar de forma negativa. Então ela não foi capaz. Olha o ponto de vista de incapacidade diante de uma determinada situação. E quais foram os principais pensamentos que essa pessoa ela acabou desenvolvendo? Mas isso eu não consegui pagar. Imagine você dentro da sua festa, onde você lutou durante anos para poder estar construindo essa festa, para poder estar oferecendo aquilo para as pessoas que você ama, para as pessoas que você gosta, que você quer que faça parte da sua vida. Aí você fica se sentindo um fracasso por não conseguir ter controle sobre aquilo e fica se preocupando, tendo esse intruso, né, esse pensamento intruso de que, mas isso eu não consegui pagar, como que vai ser? Será que vai ficar muito caro depois que essa festa acabar? E será que as pessoas vão rir de mim se eu não conseguir pagar? Então olha os pensamentos que esse rapaz ele acaba desenvolvendo por conta dessa preocupação com essa coisa que não estava sob o controle dele. E aí, como que ele se sente diante disso? Normalmente, ele vai sentir medo de dar tudo errado, medo da festa dar tudo errado, medo das pessoas rirem dele, medo, ele sempre vai sentir medo, medo de ser ridicularizado. Normalmente, para um ansioso, ele sempre está correndo o risco das pessoas ridicularizarem ele, né? De estar apontando os erros, de estar apontando as fraquezas dele, que dentro da visão dele, do ponto de vista dele, ele não foi capaz de controlar tudo aquilo. E se ele não conseguir pagar, né? Que são um dos principais pensamentos que ele está tendo. Então ele acaba tendo um sentimento, depois de ter esse pensamento de que, mas isso eu não consegui pagar, ele acaba desenvolvendo um sentimento de medo de dar tudo errado, de medo de ser ridicularizado e uma preocupação com a cobrança do buffet. Então, durante a festa dele, esses pensamentos eles estão sempre vindo, sempre fazendo parte ali daquele momento, e ele acaba desenvolvendo medo e preocupação. Preocupação de não conseguir pagar o buffet naquele determinado momento e passar por uma situação de ser ridicularizado, né? de ser ridicularizado diante das pessoas que fazem parte da vida dele. E qual é o comportamento que ele acabou desenvolvendo dentro da festa dele? Ele acabou ficando mais quieto. Ele acabou não dando atenção para os convidados, e um dos convidados a gente consegue perceber que fala assim: ô fulano, toma cuidado, cara, tô percebendo aí que você está um pouco abalado, que você está um pouco distante, um pouco quieto, então toma cuidado, aproveita a sua festa, pô, você lutou tanto para poder conseguir isso aqui. E qual foi o reflexo que esse comportamento de ficar quieto e não dar atenção para os convidados acabou tendo? Ele podia se arrepender por ter lutado durante tantos anos para poder construir aquilo para as pessoas que ele ama, mas não conseguia aproveitar aquilo e deixar aquilo ali passar como se fosse algo banal, algo como se não tivesse importância. Depois de tantos anos lutando para poder conquistar aquilo, para poder oferecer aquilo para as pessoas, ele poderia não conseguir aproveitar aquele momento. Então, olha como o pensamento ansioso ele pode atrapalhar muito a vida de uma pessoa. Principalmente atrapalhar a pessoa a não conseguir aproveitar tudo aquilo que ela lutou tanto para poder conquistar. Ela sempre vai estar olhando essa determinada situação por um ponto de vista negativo, por um ponto de vista de perigo, por um ponto de vista de catástrofe, e isso vai fazer com que ela não consiga aproveitar, com que ela não tenha satisfação em coisas que ela tentou, que ela lutou anos para poder estar conquistando. E aí a gente conseguiu ver aí esse exemplo, e eu gostaria de trazer para vocês uma dica aí para que vocês consigam lidar melhor com esses pensamentos ansiosos. Essa dica ela seria através de 3 passos, onde o primeiro passo tenta perceber o pensamento que você está tendo. Por exemplo, se você é uma pessoa ansiosa, provavelmente em algum momento da sua vida ou algum momento do seu dia, você vai ter algum pensamento ansioso. Então tenta notar esse pensamento. Porque é diferente quando você nota o pensamento de quando você se deixa levar por esse pensamento sem entender esse pensamento. Você percebe que na história o dono da festa ele percebeu que existiam penetras, e isso já foi importante. Perceber esses penetras no seu dia a dia, perceber esses pensamentos ansiosos que agem como penetra no seu momento atual pode ser muito importante, porque você não se deixa levar de uma forma que você não entende o que está acontecendo. Segundo passo, soltar esses pensamentos. Não gastar energia com esses pensamentos. Então, esses pensamentos eles vão ser como intrusos.
quanto mais foco você der para esses pensamentos, mais você vai deixar de aproveitar a situação que você está vivendo, mais você vai deixar de aproveitar aquilo que você lutou tanto para poder conquistar e você não vai conseguir desfrutar por conta desses pensamentos. Então, solta esses pensamentos, não fica controlando, não fica dando foco para esses pensamentos, que quanto mais você dá foco, mais eles crescem. Tenta entender que, além desses pensamentos, existem outras coisas que estão acontecendo naquele determinado lugar e que não é só esse intruso que está aí aparecendo na sua mente, que ele deve ser responsável pela sua atenção, mas que existem outras coisas. Por exemplo, você pode estar numa lanchonete desfrutando comendo um lanche, desfrutando da companhia de algumas pessoas, mas você está focado no medo de desenvolver alguma crise de ansiedade naquele determinado momento. Então, esse pensamento nossa, será que eu posso ter uma crise de ansiedade aqui, que vai você sentir medo, vai você fazer ter um comportamento de, por exemplo, ficar quieto, ou evitar fugir daquela determinada situação. Então, tenta não dar foco. Foca nas coisas que estão à sua volta, foca no prazer que você está tendo naquele determinado momento, ou na conversa que você está tendo. Então, tenta tirar o foco desse pensamento. E o terceiro passo é redirecionar a sua atenção. Que foi como eu disse aqui no passo anterior, é tentar mudar a sua atenção para as outras coisas que estão acontecendo no ambiente em que você faz parte. Mudar a sua atenção para a conversa que você está tendo com as pessoas, mudar a sua atenção para o sabor do alimento que você está comendo nesse determinado lugar, mudar a sua atenção para o ambiente em que você está, se é numa praia, numa lanchonete ou numa festa. Então tenta mudar, redirecionar a sua atenção. Isso vai ser bem importante para que você consiga lidar com esses pensamentos ansiosos, com esses intrusos que são os pensamentos ansiosos que fazem tão mal para a sua vida. Então, só recapitulando aqui os passos, o primeiro passo seria notar esse pensamento, ter consciência desses pensamentos. Depois, o segundo passo seria soltar esses pensamentos, não se apegar a esses pensamentos. E o terceiro passo seria redirecionar a sua atenção. Tenta colocar essa dica em prática, que vai ser bem importante para que vocês consigam lidar melhor com os pensamentos ansiosos que fazem muito mal para uma pessoa que sofre com ansiedade. O pensamento ele é um dos grandes vilões das pessoas que sofrem com a ansiedade. E essas 3 dicas, eu sei que isso, às vezes parece, nossa, Albano, mas parece uma coisa muito fácil quando você fala. Não é fácil. As coisas elas são desenvolvidas através de treino, mas quanto mais você treina, quanto mais você coloca em prática, mais você vai conseguir aplicar isso na sua vida e ter mais bem-estar, conseguir aproveitar as situações, conseguir desfrutar daquilo que você lutou tanto para conquistar com maior satisfação, com maior tranquilidade.